A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 29 de dezembro de 2023, sexta-feira, última sexta-feira do ano. E que Deus nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos direto de Paraty pelo www.radioclubefm.com.br ou pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando do Bazar na Casa Espírita Maria de Nazaré, que funciona de segunda a sexta, de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo, depois de um bom tempo, meu querido genro, Silas Rezende. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM e a todos os internautas. Fiquem com Deus. Muito bem, Silas, vamos estudar É o Senhor. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando É o Senhor. Os discípulos fizeram a experiência de encontrar-se com Jesus nas mais variadas situações, até mesmo no contexto das atividades diárias. Uma pescaria serviu de pretexto para Jesus se manifestar a eles. Isso é uma passagem muito interessante, que o evangelista João narra com muita propriedade. Quando Jesus aparece no lago do Genezaré, eles estavam pescando e Pedro estava com a parte superior desnuda, e ele, envergonhado, pula, e Jesus o repreende: continue seu trabalho para o sustento dos seus. Então, mostrando que todos eles continuaram trabalhando, ninguém vivia da fé, né? E foi uma aparição de Jesus para eles. A fadiga de uma noite de trabalho tinha sido em vão. Não tinha conseguido pegar um peixe sequer. Esta era a imagem da comunidade quando, agora sozinho, sem dar conta que Jesus, por mais que se esforçasse, tudo acabava em frustração. Eles estavam naquele período de transição, logo após a morte física do Cristo. Muitos ficaram um tanto perturbados. A situação, porém, se reverteu quando surgiu Jesus. No início, era apenas um desconhecido que dava ordens para um grupo de pescadores decepcionados. A ordem foi obedecida sem hesitação e a rede se encheu de peixes. Só então, Jesus foi reconhecido como o grande Messias, com quem tantas vezes tinham estado naquele mar.
lembrando a todos que todas as passagens de Jesus após a sua desencarnação, quando ele se apresentava com o seu corpo astral, num primeiro instante, ninguém reconhecia. Só depois de sua fala, eles entenderam que era o Cristo. Aí sim, quando se deixavam guiar por ele, a comunidade cristã experimentava o êxito da sua missão e seu trabalho era frutuoso. Sem ele, tudo estava fadado ao fracasso. Só com Jesus, o esforço de levar adiante a missão recebida atingia seus objetivos e os frutos eram palpáveis. Portanto, a comunidade cristã teve de fazer muitas vezes a mesma experiência até se convencer de que Jesus estava realmente vivo e presente no meio dela. Isso demorou um tempo, até que todos aceitassem essa ideia. Teve um período de descrenças, de abandono, de seguidores, enfim. Mas, logo após a constatação realmente de que Jesus estava vivo, tudo começa a mudar. A sobrevivência da alma foi uma novidade tão grande na vida dos discípulos que não foi deixar-se convencer por ela. A incredulidade persistia, apesar de vários testemunhos de encontro com o Senhor. Nós falamos muito de Tomé, só vê para crer, mas muitos daqueles só de ouvir falar não criam. Muitos diziam, não, Jesus manifestou-se nesse dia para tantas pessoas. Eles ainda ficavam descrentes. Maria Madalena viu Jesus e deu testemunho diante dos discípulos. Entretanto, o preconceito contra o testemunho de uma mulher não permitia que acreditassem em sua palavra. Primeiro porque ela tinha sido cortesã, era uma prostituta da época. Então existia ali um preconceito muito grande. E eles se perguntavam, por que Jesus vai aparecer para uma ex-prostituta e não para um dos nossos apóstolos que conviviam direto com ele? Preferiram permanecer imersos na tristeza e no pranto a acreditar numa palavra que poderia ter lhes transformado a vida. A desconfiança atingiu também 2 outros discípulos que viram o Senhor quando se dirigiam para o campo. Lembrando a todos que discípulo é uma coisa e apóstolo outra. Apóstolo, Jesus tinha aqueles 12. Depois da morte de Judas, assumiu a posição o apóstolo Matias, e mais tarde nós tivemos Paulo de Tarso. Discípulos são aqueles seguidores de Jesus, sem aquele compromisso tão grande como teve os apóstolos. Depois de dirigir ao campo e de ter-o reconhecido, correram para comunicar aos demais que o Senhor estava vivo, mas suas palavras não foram acolhidas, uma vez mais a comunidade optou por fechar-se à realidade da sobrevivência da alma, ou seja, por se tratar de 2 camponeses na estrada de Emaús, e eles reconhecem o Cristo, mesmo assim, o testemunho deles não foram aceitos. Por fim, Jesus em pessoa apareceu ao grupo de discípulos para censurar-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Esta os mobilizava, impedindo-os de levar adiante a missão que lhes fora confiada. Depois da censura, seguiu-se a ordem de dar início imediatamente à missão de anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Com uma tarefa tão grande pela frente, não convinham deixar levar pela tristeza. Era hora de proclamar a vida de Jesus e convocar toda a humanidade a viver o Evangelho anunciado por ele. Então, a partir daí, aquele episódio inclusive triste, que Tomé não crê, Jesus se materializou, pediu para que ele tocasse nas suas chagas. Ele, envergonhado, não tocou, mas a partir de então eles começaram realmente a trabalhar. E como falei de Tomé, tornou-se símbolo da comunidade que questiona sobre a sobrevivência de Jesus e exige prova para poder aceitá-la. Ele não aceitou o testemunho da comunidade, para quem Jesus havia aparecido e comunicou o dom do Espírito. O apóstolo condicionava a sua fé à visão das chagas nas mãos de Jesus e ao tocar na ferida produzida pela lança. Este materialismo crasso o impedia de aderir ao Senhor pela fé. Como Tomé, naquele momento, quantos de nós somos Tomés? Temos que vir para crer. Mesmo todos os outros discípulos, ou todos os outros apóstolos, falando com ele que Jesus já havia aparecido, ele não acreditou. Jesus proclamou ser feliz quem fosse capaz de chegar ao ato de fé sem mesmo tê-lo visto, ou seja, crer pelo testemunho da comunidade.
Se a fé em Jesus dependesse de tê-lo visto na terra, só um grupo privilegiado de discípulos, num determinado contexto histórico e geográfico, teria acesso à fé. Imagina, senhoras e senhores, se nós, para crermos no Cristo, tivéssemos que realmente ter um encontro com Ele e ter uma visão física. Ora, quase ninguém seguiria o cristianismo. Uma vez que isso não é necessário, qualquer pessoa, em qualquer tempo ou lugar, pode chegar à fé, tal como a comunidade primitiva. Por conseguinte, a fé em Jesus dá-se pelo testemunho da comunidade e se propaga pela tradição, que vai abarcando o mundo inteiro. E nós sabemos, que o mundo se curvará um dia ao cristianismo. Jesus já não está limitado a um tempo ou a um lugar específico. Ele pode sempre ser encontrado e acolhido por quem nele deposita sua fé. Certas exigências inconvenientes, como a de Tomé, podem inviabilizar o processo da fé e impedir o encontro libertador com o Senhor. Então, preciso que tomemos muito cuidado com relação a isso e tenhamos fé, como eu já falei várias vezes, fé inabalável. É aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E nada de fé cega, Você tem que crer naquilo que é correto. Não adianta eu ter fé numa pedra, porque não vai adiantar em nada. Então nós temos que ter coerência e usar, acima de tudo, a razão. Nicodemos representa o tipo de discípulo que quer chegar à fé em Jesus, sem abrir mão dos próprios esquemas mentais. A fé em Jesus, nessas circunstâncias, exige um nascer de novo pela força do Espírito de Deus. O novo nascimento supõe colocar-se diante de Jesus com a inocência de uma criança, deixando-se guiar por ele. Significa ter um coração generoso para receber suas palavras, sem exigir grandes explicações, nem tampouco alterar-lhe o sentido e dispor-se a adequar a própria vida ao projeto de Jesus, deixando-se transformar por ele. A profundidade do ato de fé manifesta-se mediante sinais indicadores de que algo de novo está acontecendo na vida do cristão. Caso contrário, tudo não passará de pura ilusão. Toda a cultura teológica de Nicodemos, formada na mais estrita tradição judaica, foi insuficiente para compreender as palavras de Jesus. Ele entendia as palavras do Mestre no sentido material, dando-lhe origem a sério mal entendido. Jesus tentou fazê-lo ir além de entender suas palavras no seu verdadeiro sentido. O ensinamento do Mestre tinha uma profundidade que exigia mente e coração, bem atentos para recebê-lo. Jesus revelava coisas celestes, ou seja, o desígnio do Pai em relação à humanidade. A compreensão dessa verdade não dependia de altas teorias, pelo contrário, superava os esquemas mentais puramente humanos. Ela fluía da fé depositada em Jesus. A fé exigia que ele fosse considerado naquilo que fora fato. Era o Filho enviado pelo Pai para proporcionar vida eterna à humanidade. Portanto, Jesus não podia ser tomado apenas na sua dimensão humana e terrena. Sua palavra consistia num apelo do próprio Deus e, quando assumia na fé, tinha o poder de comunicar vida eterna a quem lhe acolhesse. O discípulo de Jesus precisava compreender que fé e vida eterna se interligam. Não existe outro caminho para obter a verdade, vida, senão por meio de Jesus. E é pela força do Espírito que isso acontece. E só entra nessa dinâmica quem se deixa renovar por ele. A ação de Jesus com tudo o que ele fez de bem para as pessoas do seu tempo visava sempre possibilitar o acesso oferecido por Deus. Por isso era necessário fazer uma clara opção a respeito do Mestre, aceitá-la ou rejeitá-la. Infelizmente, o evento Jesus não chegou a produzir no coração de seus contemporâneos o efeito desejado. Muitos preferiam tropeçar no caminho das trevas do que prosseguir seguros o caminho da luz. Outros optavam pela mentira quando podiam pautar suas vidas pela verdade. Esta espécie de ingratidão, porém, não invalidou a proposta do Pai mediante o Filho. Ele será sempre a luz que dissipa as trevas do erro e a verdade que desvenda a mentira.
Sua presença continua na história humana, constitui-se em oferta de vida, embora o que leva à morte pareça prevalecer. Quem opta por Jesus e assimila seu projeto de vida não teme que suas ações sejam desconhecidas de todos, pois elas são feitas em sintonia com Deus. Esta é a forma de ser agradecido ao Pai pelo amor que Ele demonstrou por toda a humanidade ao enviar seu Filho. A origem divina de Jesus permitiu-lhe falar das coisas de Deus com autoridade desconhecida. Até então, os sábios e os doutores do seu tempo limitavam-se a interpretar as Escrituras, buscando-lhe sentidos ocultos. Nesse afã, acabavam por complicar tanto a palavra de Deus, a ponto de passarem somente um pequeno grupo de privilegiados que estavam em condições de compreendê-la e praticá-la. Jesus rompeu com esse esquema e se declarou apto para dar testemunho de tudo quanto viu e ouviu do Pai. Ele não era rabi no sentido tradicional, e sua relação com as Escrituras era de tal liberdade, suas palavras eram palavras de Deus, comunicadas à humanidade sem necessidade de interpretações casuísticas e sofisticadas. Por outro lado, Jesus falava pela força do Espírito que lhe fora comunicado pelo Pai. Assim sendo, quem quisesse ter acesso à palavra de Deus em sua integridade, sem as deformações das interpretações humanas, necessitava percorrer a Jesus. Essa palavra era penhor de vida, por colocar no caminho de Deus quem se abrisse para ela. Pelo contrário, quem se fechasse à palavra de Jesus e a recusasse, deveria se pôr sobre aviso, pois pesava sobre ele a ira de Deus. Isso porque fechava-se a Jesus redundava em se fechar a Deus. E dar as costas à palavra de Jesus corresponde a dar as costas para Deus. O discípulo precisava ponderar isso com cuidado. Quando a presença de Jesus abre o coração do cristão para o amor e a partilha que o Senhor realizava na vida dos discípulos, Jesus foi ensinando a lição da partilha amorosa ao longo de seu mistério. A multiplicação dos pães insere-se neste projeto de formação para o discipulado. Tudo começou com a preocupação de Jesus em relação à multidão faminta. Os discípulos foram envolvidos e desafiados a encontrar uma solução que atingisse a todos, não apenas um pequeno grupo. Jesus foi informado de que um rapaz trazia consigo 5 pães e 2 peixes e aceitava colocar essa pequena porção de alimentos a serviço de todos. Por isso, começou a distribuir os pães e os peixes e todos comeram à saciedade. Cada qual procurava partilhar o seu pouco com os demais. Teria bastado uma pequena dose de egoísmo e de incapacidade de partilhar para que não acontecesse. Os primeiros cristãos logo compreenderam a exigência da partilha com dimensão necessária à sua fé. A celebração eucarística tornou-se símbolo deste projeto de vida. O Senhor aponta para a exigência da partilha que se defronta à comunidade. As primeiras comunidades cristãs viram-se às voltas com sérios problemas quando se puseram a dar testemunho. As dificuldades surgiam de todas as partes dentro da comunidade. Experimentava-se deserções, incredulidade e exigências absurdas de provas. De fora provinham pressões para a parte da comunidade judaica preocupada com o que era proclamado e com os resultados disso na vida de muitas pessoas. Os cristãos viviam como se estivessem no meio de um mar. Os discípulos não chegaram a ter plena consciência da presença junto dele. Viam Jesus caminhar na direção deles, porém não o reconheceram e sentiram medo. Foi necessário que Jesus mesmo o exortasse a não temer. Afinal, ele estava junto de sua comunidade, especialmente nos momentos de tribulação e dificuldade. Perceber a presença do Senhor era penhor de segurança e certeza de não sucumbir. Embora a tempestade permanecesse, não podia haver dúvida de que a meta seria atingida. As tempestades que se obtêm sobre a comunidade de fé não podem levar os discípulos a desespero. Ele sempre lhes diz: estou aqui, não temam. Quem reconhece a sua presença pode estar certo de que as vencerá.
Jesus dirigia-se à comunidade cristã com uma saudação usual. Contudo, suas palavras não eram pura formalidade. A paz esteja com vocês expressava uma expectativa real do Senhor em relação à comunidade que tomava de dúvida e temor, sem conseguir deixar que Jesus transformasse por dentro. O argúlio de paz era um apelo para a comunidade recuperar a tranquilidade, mas também para sair de si mesma e lançar-se à missão de testemunhar destemidamente sua própria fé, como eixo da vida da nova comunidade. Paz significava plenitude de vida, comunhão de bens, respeito e valorização dos demais, segurança e bem-estar. A comunidade cristã, fundada no evento pascual, tinha como missão dar este testemunho de vida. Seria uma maneira de provar de forma cabal a presença de Jesus no meio dela. Para obter a paz oferecida por Jesus, a comunidade deveria aprofundar a sua fé em Jesus. Entanto, seria vítima do imobilismo e do fechamento. Pelo contrário, abrindo a sua mente para compreender o que as Escrituras falavam do Senhor, seria possível experimentar a reviravolta que Jesus queria dar na vida dos seus discípulos. Muito bem, Silas, bem explicado. No programa de segunda-feira falaremos sobre o novo assunto. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Com os ouvidos da alma. O fato é narrado por uma mulher que vivia nas colinas da Escócia. Era inverno, próximo ao Natal. Roberto, o marido, era ferreiro. Ela, mãe ocupada, cuidava dos 4 filhos. O menor era o que lhe dava maior preocupação. É que o garoto era surdo. Ela ficara muito doente durante a sua gestação e o menino nascera com aquela deficiência. De resto, era esperto e depressa aprendeu a ler. Para manter a conversação com a mãe e os irmãos, André se servia de gestos. E como aos 5 anos já sabia escrever muitas palavras, usava papel e caneta para expressar aquilo que não conseguiam entender por seus gestos. Naqueles dias próximos ao Natal, o marido foi chamado para prestar serviços em uma fazenda distante, e ela ficou só com as 4 crianças. A tempestade veio e durou dias. A caixa de lenha ao lado do fogão começou a ficar vazia. Na quase véspera do Natal, Elizabeth agradeceu a Deus pela colheita do verão ter sido boa, pelas compotas terem dado certo e pela boa caça do seu marido. Assim, eles teriam o suficiente para se alimentarem até acabar aquele inverno ingrato. Mas a lenha acabou. Ela reuniu os 4 filhos, calçaram e se agasalharam bem, e saíram quando o tempo deu uma trégua. Os pequenos Mary, Alice e André brincavam entre as árvores, felizes por estarem fora de casa. Corriam de um lado para o outro, enquanto ela e o filho maior de 15 anos cortavam troncos em pedaços pequenos e colocavam no trenó. Num piscar de olhos, o tempo mudou. O vento soprou forte e a neve caiu violenta. Ela conseguiu encontrar as 2 meninas, mas não o pequeno André. Por mais que chamasse, ele não a ouviria, era surdo. Voltaram para casa a fim de não congelarem. As horas angustiosas passaram lentas. Quando a tempestade acalmou, ela se preparou para ir procurar o menino. Estaria vivo? Teria caído cego pela tempestade em algum penhasco? Então, alguém bateu na porta. Era o pequeno André sorridente. Entre gestos e escritos no papel, explicou que logo que a tempestade começou, ficou agachado atrás de um tronco. Depois, escreveu que ouviu chamar o seu nome, André. Foi até onde a voz vinha e não tinha ninguém. Então ouviu de novo: "Venha, André, venha para casa." Continuou caminhando, seguindo a voz, embora não visse ninguém. E assim foi até chegar em casa. Então, a mãe caiu de joelhos, abraçou seu tesouro e agradeceu a Deus por ter enviado um mensageiro seu, aquela voz, para guiar o seu filho. Uma voz que não vinha do mundo exterior, mas que se fez ouvir na alma do pequenino André. A voz dos invisíveis.
Natal é uma época de esperança, de confiança e de fé. É uma época de acreditar no invisível e em maravilhas que o Divino Pai nos proporciona. Uma época em que os mensageiros de Deus cantam, falam, e os surdos ouvem as suas vozes. Natal é o momento em que a terra toca os céus, aquieta os seus gritos para ouvir o excelso canto da esperança. Jesus nasceu em Belém. A esperança se renova. Comemoremos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome, pedindo as suas bênçãos em forma de luz, para nós aqui no programa e para todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como seus familiares. Pedimos, Senhor, também a vossa intercessão pelos sofredores da terra, aqueles que se encontram encarcerados, nos leitos de dores, passando por muitas provações. Sabemos que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas te pedimos, Senhor, que amenize por caridade essas dores, que elas sejam mais suaves para suportarmos o peso da nossa responsabilidade. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos protetores espirituais, nós te rogamos a paz, não a paz do mundo, somente essa paz que tu pode nos dar. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Silas, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, a todos os internautas, e que Deus esteja nos abençoando. Tenham todo um ótimo 2024. Muito bem, Silas, muito obrigado pelo apoio aqui no programa, falaste bem, feliz 2024 a todos, porque é o último programa do ano, né? Amanhã nós não temos programa. Nós agradecemos pelo carinho, pela audiência de todos os nossos irmãos, tanto da emissora quanto os internautas. Então a todos uma boa noite, para você que nos ouve pela Rádio Clube FM 87,9, em Juiz de Fora, para todos os internautas do Brasil, do exterior, os amigos aqui de Paraty, também uma boa noite. Tenham um feliz Réveillon, Deus continue nos abençoando, uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber.
De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.